O que é ser de esquerda? O que é ser de direita? A definição desses termos políticos é extremamente vaga, e por ser vaga, acaba sendo aplicado de qualquer forma. E é justamente discutir o significado desses dois pontos do espectro político que nós vamos fazer nesse vídeo. Então, já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Inicialmente, a gente tem que pensar que o conceito de esquerda e de direita na política não nasceu naturalmente dentro do Brasil. Esses termos eles foram importados da Europa em um contexto político bastante diferente do nosso país. Então, antes da gente falar desse conceito de esquerda e de direita, a gente tem que pensar em como eles foram criados e concebidos e como eles se desenvolveram na Europa. Os termos esquerda e direita dentro da política surgiram nas assembleias após a Revolução Francesa em 1789. E aqui a gente vai ter a definição clássica do que são esses termos. Aqueles que ficaram à direita eram os mais moderados ou os mais conservadores. Aqueles que ficaram à esquerda eram os mais revolucionários. Então, a gente tem por esse ponto de vista, uma definição de que ser de direita seria ser conservador e ser de esquerda seria ser revolucionário, ou em algumas conceituações seria ser progressista. Ao longo do século XIX, esse termo, esquerda e direita, ele se tornou mais amplo, porque ele incluiu também um viés econômico, que seria o de ser de direita seria ser a favor do capitalismo, do liberalismo, e ser de esquerda seria ser a favor do socialismo e de outros modelos políticos que vão contra o capitalismo. Assim, a gente já tem uma ideia de que esses termos esquerda e direita, ao longo do tempo, eles vão mudando de uma concepção política ligada a questões políticas sociais, sobre direitos individuais, sobre o que deveria ser a sociedade. Logo, os conceitos de esquerda e direita passaram a englobar também a perspectiva econômica. Isso porque, no contexto do século XIX, a economia foi se tornando um dos pontos mais importantes no que diz respeito às funções do Estado. E, à medida em que o tempo foi passando e que as questões políticas foram se diversificando, muitas outras visões políticas acabaram sendo desenvolvidas. Logo no século XIX a gente vai ter o socialismo, e o socialismo se dividiu em algumas facetas, como o marxismo, que é o ponto mais conhecido e o que se tornou realidade e se tornou mais discutido, mais relevante na geopolítica. Por outro lado, a gente tem o Louis Blanc, que pensou em medidas de reformar o capitalismo para torná-lo menos danoso nos seus efeitos com relação aos pobres, e que semeou as primeiras ideias do que se viria a ser conhecido como a social-democracia. Social-democracia que acabou se tornando uma política concreta no começo do século XX, através daquilo que é chamado de bem-estar social, em casos como no México e na Alemanha, em que o Estado começou a oferecer serviços que as pessoas mais pobres não conseguiam obter por conta própria, pelo seu trabalho, pela sua renda. Um outro ponto também relevante no século XIX foi com relação a republicanos e monarquistas. Dentro das mudanças que ocorreram após a Revolução Francesa, um ponto foi colocar as monarquias em xeque. Então, alguns queriam que as monarquias acabassem, ou seja, seriam mais revolucionários, outros queriam que as monarquias permanecessem, que seriam o grupo dos conservadores. No século XX, logo em 1917, ocorreu a Revolução Russa, e com isso o comunismo ou o socialismo se tornou um modelo político de fato. E a partir da União Soviética, você começou a ter vários outros países que acabaram indo por essa vertente, como a China, Vietnã, Cuba, Iugoslávia e diversos outros. Junto a essa mudança que aconteceu desse desenvolvimento do socialismo, na Europa surgiu o pensamento do John Maynard Keynes. O Keynes pensava que o Estado deveria
influenciar na economia, deveria gastar muito, investir na sociedade de forma a gerar um efeito multiplicador. E o pensamento do Keynes foi muito forte após a crise de 1929, com aquela queda da bolsa e a recessão causada pelo excesso de produção. O pensamento keynesiano se tornou muito forte, porque acreditou-se que através do maior gasto do governo, você teria um efeito multiplicador que se autossustentaria ao longo do tempo. E isso se tornou muito forte até o final da década de 1970. No final da década de 1970, surgiu um novo pensamento como prática. Teoricamente, esse pensamento já existia antes, que era o pensamento neoliberal, que era defendido por nomes como Hayek e o Milton Friedman. E com a eleição da Margaret Thatcher para primeira-ministra da Inglaterra, esse pensamento político e econômico se tornou realidade. O neoliberalismo, ele pensa que o Estado não deve intervir na economia, a economia deve ser livre, e quanto menos Estado, melhor será para o todo da sociedade. E isso surgiu como um contraponto ao pensamento keynesiano, que partiu do princípio que o Estado deveria gastar muito, deveria ser muito presente na economia. E na década de 60 ocorreu um outro movimento social, que foram grupos que eram pouco presentes no contexto social, começaram a se manifestar querendo mais direitos, como negros, mulheres, homossexuais, movimentos que começaram nos Estados Unidos e aos poucos foram se fortalecendo ao redor do mundo. E isso no mundo inteiro. Hoje a gente tem na política essa questão sobre esses grupos que são excluídos querendo maior espaço dentro da sociedade. Na década de 1970 também surgiu um outro tipo de pensamento que foi importante e é importante até os dias de hoje, que é o pensamento ambientalista, que pensava pela questão de você preservar o meio ambiente, de você ter práticas que fossem duradouras, que não fossem danosas ao planeta. E esse pensamento ambientalista ele se tornou mais abrangente e acabou sendo chamado de pensamento sustentável, pensando não apenas em questões de meio ambiente, de natureza, mas de sustentabilidade como um todo, de economias sustentáveis, de economias que se sustentem, que garantam a renda maior para as pessoas mais pobres e que também não causem nenhum dano tanto para a natureza quanto à sociedade de um modo geral. Assim, a gente pode ver que ao longo dos séculos XIX e XX, todo o contexto político se tornou muito mais complexo. Pontos que antes não eram relevantes acabaram entrando para as discussões. Hoje em dia, por exemplo, nas questões de Estado, a gente vai discutir como deve ser o orçamento feito pelo governo, a gente vai pensar em política cambial, política fiscal, política monetária, quanto o governo vai colocar de dinheiro circulando na sociedade, quanto o governo vai tributar de impostos, quais serviços públicos o governo vai oferecer, se o governo vai custear a saúde, vai custear a educação, se ele vai custear a previdência, e se for fazê-lo, em qual grau isso será realizado, em qual grau serão os investimentos na segurança pública, os investimentos em defesa, se temas sociais, por exemplo, como casamento gay, como aborto, como políticas de inclusão, como cotas para negros em vestibulares, em concursos públicos, se o governo deve ou não investir na proteção do meio ambiente, ou seja, todo o contexto de discussão política se tornou extremamente abrangente e se capilarizou. Então, se os debates públicos se tornaram tão mais abrangentes, tão mais amplos, e existem tantas vertentes em diversos aspectos, será que o conceito de esquerda e o conceito de direita e suas pequenas variações, como centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita, será que isso é suficiente para a gente poder abranger toda a diversidade de questões políticas na nossa modernidade? Será que a gente consegue, de fato, ter uma noção do que vai ser uma prática política, simplesmente dizendo esquerda ou direita? Já o Brasil teve um desenvolvimento histórico bem diferente do que ocorreu na Europa.
Nosso país foi uma colônia, durante 322 anos foi uma colônia portuguesa. Com a independência, formou-se uma monarquia no país, monarquia essa que veio a ser derrubada em 1889. E nos debates dessa monarquia a gente teve uma polarização que a gente poderia colocar entre liberais e conservadores. Um mais favoráveis a mudanças, outros achavam que não deveria ter mudanças, que deveria haver o status quo. E, juntamente a essa divisão entre liberais e progressistas, acabou tendo uma divisão entre monarquistas e republicanos, na qual os republicanos acabaram saindo vitoriosos. Na República Velha, a gente tem uma hegemonia de um grupo político e isso se refletia no modelo partidário. Havia partidos estaduais, mas esses partidos estaduais não tinham nenhuma diferença ideológica entre si. No máximo, a gente teve um partido republicano conservador, mas os debates políticos, as diferenças eram muito poucas. A República Velha é muito caracterizada por uma hegemonia de um grupo de poder sem nenhuma forma de diversidade de pensamento. Foi justamente no governo Vargas em que começou uma mudança de cenário político e uma maior divisão, uma maior pluralidade de discussões dentro do meio político do país. No governo Vargas, dois termos que são fundamentais para a compreensão da política brasileira acabaram sendo definidos. O primeiro deles é o chamado nacional-desenvolvimentismo. A tese do nacional-desenvolvimentismo ela remete ao século XIX sobre você ter um governo autoritário no Brasil que promovesse determinadas mudanças que governos eleitos não seriam capazes porque as eleições no Brasil eram plenamente controladas por um grupo de elite. Esse modelo nacional desenvolvimentista, ele tem lá suas semelhanças com o pensamento do Keynes, porque ele parte do princípio de que o poder privado no Brasil é muito fraco, o poder empresarial não tem um volume de capital tão vasto como você tinha nos Estados Unidos e na Europa, e quem deveria fazer as custas do investimento na área industrial para o país se modernizar deveria ser o Estado. Então a gente começou a ter um modelo político em que o Estado investe na produção de petróleo, em siderurgia, na construção de estradas, na geração de energia elétrica, no setor de telecomunicações e em muitos outros mais. O outro ponto importante que surgiu com o governo Vargas foi o do populismo. O populismo é um modelo político presente na América Latina em que a figura da liderança política ela atropela as instituições existentes e vai tentar se sustentar única e exclusivamente em cima do povo. É o que a gente tinha em Getúlio Vargas quando ele se proclamou o pai dos pobres, ou seja, seria aquele político que ele conseguiria se sustentar, conseguiria muito poder a partir do momento em que ele conseguisse cativar as massas. E esse foi um padrão muito importante que a gente teve na República Brasileira. O próprio Getúlio Vargas, quando eleito presidente de 1950 a 54, e o Juscelino Kubitschek, de 55 a 1960, foram dois nomes muito fortes na questão do populismo. Eles se sustentaram muito em cima da busca da população, de serem um representante do povo, diretamente das classes mais baixas, o que veio a gerar, por exemplo, leis trabalhistas e diversas outras políticas que fossem voltadas para as classes mais pobres. Da mesma forma, o João Goulart, quando ele se viu cada vez mais pressionado, principalmente pelo risco de ser derrubado, ele acabou também se voltando para a sociedade, para as bases da sociedade, para algumas organizações, como organizações camponesas, sindicatos, e isso colou nele o adesivo de comunista e acabou gerando mais uma justificativa para o regime militar. No final do regime militar, em 1979, quando acabou o bipartidarismo e voltou o pluripartidarismo, que a gente começou a ter uma definição um pouco mais clara de esquerda e de direita dentro do ambiente partidário. Uns partidos, não a maioria, começaram a se identificar ou com o espectro que era chamado de esquerda ou com o espectro de direita, e isso criou pela primeira vez uma definição realmente um pouco mais pragmática do que fosse esquerda e direita no Brasil. A gente poderia dizer que entre 1945 e 1964
A gente teve uma divisão entre esquerda e direita no Brasil, onde o PTB representaria uma esquerda, já a UDN representaria um partido de direita, o PSD seria um partido de centro, e ao mesmo tempo também a gente teria o Partido Comunista, que foi fundado em 1922, seria também um representante de uma esquerda, porém o Partido Comunista Brasileiro nunca teve força no cenário político brasileiro até a reabertura da democracia. Se a gente pegar mesmo esse período partidário de 1945 a 64 e aquele que se construiu após 1979, é muito difícil ter uma definição do que é esquerda ou o que é direita no Brasil. A gente pode pegar o governo do Fernando Henrique Cardoso, de 94 a 2002, e caracterizá-lo como direita justamente por ser um modelo neoliberal, onde você tinha o tripé macroeconômico, o plano real, uma política para reduzir a inflação, para reduzir os gastos públicos, mas ao mesmo tempo esse governo criou o Bolsa Escola, que foi o primeiro modelo de transferência de renda que a gente teve após a Constituição de 88. Da mesma forma, no governo PT, houve uma forte influência para que esse governo, apesar de se caracterizar como esquerda, para que ele mantivesse esse tripé macroeconômico, que é um modelo político que é de vertente neoliberal. Então, a definição de esquerda e de direita, ela acaba se misturando dentro de uma série de políticas que vão variar de um partido para outro. Após a Constituição de 1988, o Brasil ele conseguiu seguir uma certa linearidade. Então, nas sequências de governo, a gente teve a manutenção de determinadas propostas de governo anteriores, de algumas mudanças um pouco mais à frente. Um caso foi o Plano Real, que foi lançado em 94, aquele modelo econômico dele foi sustentado mais adiante. Essas políticas de redistribuição de renda, que começou com Bolsa Escola, se transformou em Bolsa Família, isso também foi sustentado ao longo dos tempos. Então, isso aí torna também um pouco menos clara essa divisão de esquerda e direita que a gente tem no Brasil. O útil dessa definição de esquerda ou de direita é que, em termos práticos, ela auxilia o cidadão a se identificar com o seu viés político, com aquilo que ele pretende, com aquilo que ele pensa em relação ao país e criar algum laço de identificação. É muito difícil, tanto em questões que envolvam educação, até economia do tempo, de poder parar e se informar sobre tudo, você poder, de fato, definir todos os pontos de vista e como você vai votar em alguém com aquele tipo de ponto de vista. A grosso modo, qual seria a melhor forma de você gerir a taxa de juros? É melhor juros mais baixos, juros mais altos? Qual seria a taxa ideal de inflação? De qual forma você reduziria o desemprego no Brasil? Ter opinião formada sobre tudo isso exige uma economia de tempo que, de uma certa forma, é muito difícil para que a grande maioria consiga, de fato, acompanhar aquilo. Então, a definição de esquerda e de direita ajuda o cidadão na sua forma de lidar com todas essas questões. Ele pode votar num candidato de esquerda porque provavelmente aquele candidato de esquerda vai ter um certo grupo de ideias que vai fazer com que ele represente aquele indivíduo. Se ele é a favor, por exemplo, de maiores gastos públicos, de que o governo tenha mais programas sociais, programas de distribuição de renda, é possível que ele simplesmente vote em algum candidato de esquerda que represente isso. Alguém que seja a favor de um Estado menor, de menor gastos públicos, de uma maior rigidez no controle das contas públicas, se identificaria mais com um candidato de direita. Ou seja, esses dois espectros políticos, eles servem para você ter uma orientação, um norte para que o cidadão possa se manifestar nas eleições e dar poder para o seu representante político. O grande problema é que essa definição de esquerda e de direita ela é muito vaga e, em muitos momentos, isso gera uma dificuldade do cidadão de conseguir interpretar o que está acontecendo de fato,
com a política brasileira. A gente pode ver em redes sociais que taxar candidato de esquerda ou de direita é muito simplório, uma coisa que acontece de uma forma automática, até mesmo de uma forma não pensada. Um candidato, um político, um deputado que é de esquerda, se ele toma uma decisão que é de linha mais liberal, ou seja, de direita, automaticamente ele deixa de ser de esquerda e passa a ser de direita. Se dois políticos de direita, se um briga com o outro, um dos que brigou vai começar a ser chamado de esquerda. Então, essas definições de esquerda e de direita, elas geram também uma forte confusão na capacidade de você interpretar a política. Afinal de contas, o governador do estado X ou Y é de direita, o prefeito fulano de tal é de esquerda, o senador tal é de esquerda, de direita. Essa definição ela acaba se perdendo muito no país. Isso faz com que haja uma falta de compreensão por parte do cidadão do que está acontecendo no nosso cenário político. Assim, fica uma pergunta, então, será que não deveríamos começar a abolir o uso desse termo de esquerda e de direita? Será que a gente não deveria pensar numa nova forma da gente classificar a política, de classificar as ideologias políticas, de classificar os políticos, os representantes, os deputados e todos aqueles que estão envoltos nesse ambiente da política brasileira? Será que ao invés de chamar alguém de simplesmente de direita, não seria melhor classificar como neoliberal, como conservador, ou demais características que estejam incluídas nesse espectro? Não seria melhor se a gente diferenciasse um liberal de um conservador, que são terminologias diferentes, mas que são enquadradas como um pensamento de direita? Será que não deveríamos diferenciar um social-democrata de um comunista? Será que esse tipo de definição do pensamento político não seria muito mais prático para a gente compreender a nossa política? Os partidos de esquerda no Brasil, eles são social-democratas, eles são comunistas? Qual é de fato a orientação que eles têm? Ou então seria algo até mais específico que isso? Seria uma taxação de ricos, uma transferência de renda, seria um investimento do governo para estimular a atividade econômica? Será que a gente não deveria classificar por projetos, por ideias e não por esquerda? O PDT, ao invés de ser um partido de esquerda, não deveria ser o partido que defende a ideia XYZ? O PT, ao invés de ser um partido de esquerda, não deveria ser o partido que defende XYZ? Da mesma forma da direita. Não deveríamos classificar que o partido, o Democratas, seja um partido que defende as pautas XYZ, ou então que o PRTB defenda as pautas XYZ. Talvez fosse justamente melhor para que todos compreendam o que está acontecendo na política brasileira se a gente passasse a usar essa outra forma de classificação política. Abolir os termos de esquerda e direita e pensar mais em questões práticas, em questões do que aquele representante pensa, o que aquele grupo político pensa, o que aquele partido político pensa. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.